alguma dúvida você tiver no caminho. A gente tenta acelerar o máximo, e se ficar muita coisa aí no ar, por conta desse time, a gente semana que vem pode fazer um daqueles Q&A, né? Uma daquelas aulas só perguntas e respostas, como a gente fez também na série anterior, Os Filhos da Luz. Então, a gente está aqui nessa série, Mestre de Si Mesmo. Eu achei na internet, Alfredo, esse modelo atualizado da Caverna de Platão. Ó, que legal. Eu ia até perguntar se você mandou fazer essa imagem em É, alguma ferramenta é... de inteligência artificial. Não, eu achei na internet e eu achei curioso porque tem tudo a ver, né? Hoje em dia, as mídias sociais estão mesmo assim tomando conta de muita gente e prendendo a atenção de muita gente, e com isso a vida passa, né? É verdade. Então, você vê que o cara está preso ali, né, na corrente e vidrado ali com os olhos naquela projeção que colocam para ele no fundo de uma caverna. Quer dizer, tem tudo a ver com aquela imagem anterior, né, pessoal, dessa daqui, ó, porém no contexto mais atual. Então, só para curiosidade aí de todo mundo. Fala, Wagner, Leandro, Cícera, Carol. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. Boa noite, Alfredo, Boa Fabiana, noite. Cícera. Boa noite. Hoje, como eu falei no WhatsApp, antes de falar do WhatsApp, no dia 28 de agosto, sábado, não passado, retrasado, eu coloquei para vocês 3 páginas do livro dos Segredos, do Deepak Chopra, o mesmo autor do livro que a gente estudou na primeira série, Os Filhos da Luz, com os 7 segredos espirituais do sucesso. Ele deixa ali uns exemplos de como que a gente encara, como que a gente fica face a face com as, as nossas emoções negativas. E isso é muito importante, é um exercício que eu coloquei ali, não sei se vocês viram, se alguém fez aquele exercício. Então, quero, assim, encorajar vocês a pegar aquele material, ler e fazer aqueles exercícios, porque lá está muito bem explicado o que até o apóstolo Paulo ele menciona, e a gente fala muito aqui, né? Tudo que é exposto à luz vira luz. Então, é exatamente como eu faço com que as emoções negativas que virou, mexeu, nos atacam, elas se dissolvam e não nos ataquem mais. Então, fica assim esse briefing do exercício, vocês leiam, façam, e qualquer dúvida, manda para mim o WhatsApp e a gente vai tirando a dúvida aí, tá bom, pessoal? Então, eu escolhi hoje a gente fazer uma fixação a respeito da aula anterior, porque esse processo de criação da realidade é algo muito, muito profundo, muito sério e de extrema importância, e que eu preciso realmente que todo mundo esteja na mesma página, esteja bem sintonizado para que a gente avance como a gente realmente precisa avançar nessa série Mestre de Si Mesmo. Porque não tem como a gente ser mestre de si mesmo se nós não tivermos clareza de tudo isso que a gente está explicando sobre como funciona o processo de criação da nossa realidade, ok? Então, hoje, aquele esquema que eu tentei colocar na tela da aula passada, eu coloquei aqui como slide hoje. Então, está gravado, vai ficar gravado aqui, né, na plataforma. Não sei se depois o Alfredo vai soltar para vocês no YouTube, mas vocês vão ter como depois acessar com bastante calma e revisar isso. E eu também te encorajo muito a fazer
essa revisão de cada aula que você assistir de novo, para que isso vai, como que a raiz que cresce lentamente, né, vai crescendo para baixo, vai se aprofundando aquela raiz, até o ponto que fica quase impossível de arrancar, né? Você imagina uma sequoia. Sequoias são aquelas árvores gigantes que tem aqui em florestas nos Estados Unidos, de centenas, dezenas de centenas de altura, né? É muito alta, muito grande, grossas, né? Enormes, de grossa, você não consegue abraçar uma árvore daquela, de tão grossa que ela é. E você imagina a raiz daquele negócio, né? A profundidade que tem aquilo. Deve ser uma coisa de louco, né? Então, da mesma forma, se nós não criarmos essas raízes profundas e nos arraigar fortemente no nosso ser, na essência, a gente pode, por qualquer ventinho, ser levado, né, embora pelas emoções, ok? Então, fixem. Vamos lá. Eu trouxe aqui um esquema e vou explicar o melhor que eu puder. Qualquer dúvida, você pode ir falando para aqui, tá bom? Então, vamos olhar aqui do lado esquerdo. Vê, ouve, percebe. Imagina uma pessoa que você conhece e está passando do outro lado da rua, e essa pessoa, ela te trata, te fala alguma coisa ruim, te xinga, fala mal de você ali, te acusa, né? Uma pessoa passando, você passou de um lado, ela de outro, não tão longe, né? Não significa que tenha carro no meio, não. Ali, na mesma calçada até. E qual que é a emoção que é gerado por uma situação dessa em que você viu a pessoa, ouviu o que a pessoa falou, obviamente percebeu o movimento da pessoa, né, o jeito que a pessoa falou, o tom que a pessoa falou. Qual que é a emoção que isso gera normalmente nas pessoas, né? Não digo exatamente em vocês, vocês já estão ouvindo de mim já há algum tempo sobre esse crescimento da nossa consciência, então, mas para pensar como é que a maioria das pessoas reagem. Obviamente, elas vão reagir de maneira negativa. Elas vão ter uma emoção de cara de insatisfação, de raiva, né? Outrora pode até ter uma emoção de vergonha, mas a emoção não vai ser legal. Vocês concordam comigo? E a partir dessa emoção vem uma ação. E essa ação pode ser de tomar lá da cá, né? Bateu, levou. Então, a pessoa ela traz essa acusação, esse xingamento, aponta alguma besteira para você ou para a pessoa, e aí você responde, a pessoa responde da mesma, né, da mesmo tom ou até mais alto, ou acusa também, ou se defende. E claro, toda ação gera um resultado. Também essa ação pode até não ser uma ação é, física, né? Uma ação imediata, talvez uma pessoa um pouco mais retraída, mais introspectiva, ela pode ter uma ação assim não física. Ela pode ficar com raiva, mas dentro dela, ela não expressar essa raiva. Ela pode ficar chateada, triste, né? Ficar, poxa, se sentindo culpada, mas guardar isso para ela, não emitir uma ação de forma notável, mas dentro dela aquilo ali gerou alguma coisa e isso também vai gerar um resultado. Então,
tudo que acontece na nossa vida parte de alguma emoção que a gente teve, alguma ação, e isso vai gerar um resultado. Até aquilo que eu não faço, se eu não tiver uma ação, isso também gera um resultado, concorda? Porque se eu não faço nada, qual vai ser o resultado que eu vou ter? Nenhum. Eu também não vou ter nada, certo? Então, qualquer ação, seja a ausência da ação ou uma ação propriamente dito, o resultado sempre haverá. E nesse exemplo que eu estou dando, o que a gente muitas vezes fica pensando, pô, eu fiquei bravo, ou eu fiquei triste, ou eu parti para cima da pessoa com violência, porque a pessoa, que eu chamei de o outro aqui em cima, né? O outro me provocou. O outro fez com que eu tivesse uma ação como eu tive, aí seja violenta, seja de raiva, seja de ficar triste, chateado, não importa. A, a, o pensamento normal, comum, que acontece é o quê? A culpa é do outro. Se o outro não tivesse feito, eu não teria tido tal emoção, tal ação, tal resultado. O problema não sou eu, o problema é o mundo externo. Então, tudo que acontece na minha vida não sou eu não tenho ação. A ação é sempre externa, a causa é sempre externa. Se a pessoa não tivesse encontrado comigo e me provocado e falado aquele monte de bobagem e deixado tal, eu não teria tido aquela reação. Então, esse vamos dizer, eu coloquei aqui, né? No fundo, antes da emoção, vem o pensamento, né? Vou ter que pensar. É o que eu penso que gera emoção. E além, vamos dizer assim, dentro do que eu penso, eu crio uma história que eu conto para mim mesmo. Quer dizer, é muito rápido essa história que eu conto e esse pensamento, e é tão rápido, é sobre autorresponsabilidade, com certeza, Fabi. E é tão rápido que a gente não percebe. Por que não percebe? Porque está no automático. Por isso que eu escrevi aqui no automático e está lá dentro do nosso subconsciente. Ou seja, essa raiz que eu acabei de falar, que a gente tem que ter no profundo eu, ao invés de ela estar no profundo eu, ela está no falso eu. Por que no falso eu? Porque está no mundo exterior. Está no lugar errado a raiz. É aquela programação que foi gerada através das nossas crenças, convicções, experiências do passado, criação, cultura, país, sistema que a gente vive, etc. Isso tudo gerou um, uma programação mental que faz com que a gente ande, pense no automático. Isso está no nosso subconsciente, que é inconsciente, né? E a gente, então, tem o quê? As reações também automáticas, a gente não para pensar, é muito rápido, a gente apenas faz esse papum, né? Bateu, levou. Já acontece uma ação e aí eu já reajo prontamente, sem me dar conta do que realmente eu estou pensando e da história que eu estou contando para mim mesmo na minha cabeça. Ou seja, aqui eu não tenho escolha ainda sobre o que eu realmente quero. Eu apenas estou repetindo um padrão que eu tenho do meu passado e ele é automático. Lembra? O pensamento condicionado, ele é pensamento ira, né? Ele é involuntário
ele é repetitivo, ele é automático. Então, as pessoas, se vocês perceberem, mais de 95%, segundo Napoleão Hill, elas vivem dessa forma automática. Nós também vivíamos, cada um aqui num nível, mas a gente também vivia dessa forma automática, onde as nossas reações, elas simplesmente aconteciam e a gente achava que estava tudo certo e é assim mesmo, todo mundo é assim. A gente até olha como o pensamento coletivo ele é igual, mais ou menos igual, então é normal pensar desse jeito, é normal reagir desse jeito, agir desse jeito e ter esses resultados. E a gente acaba sendo parte de uma manada, né? Sendo parte, como aqueles prisioneiros que estão lá na caverna de Platão, da figura. Então, entender esse processo de criação da nossa realidade é o primeiro passo para a gente analisar, parar realmente para pensar em como que está o nosso processo de pensamento, porque o segredo está na criação e como a gente pensa. Porque se eu penso, a pessoa me agrediu, eu penso, quem essa pessoa pensa que é? Aí, qual é a história que eu estou contando para mim mesmo? Esse cara é um salafrário, esse cara ele não presta, essa pessoa ela está sendo injusta, ou seja, há um julgamento, há um julgamento dentro da minha própria cabeça sobre aquilo que o outro produziu, provocou, agrediu, fez, e a partir desse julgamento que eu tomei por causa desses pensamentos, eu crio uma história e essa história ela me faz ter uma emoção. Então, se eu não tiver o controle dessa história, não sei se vocês lembram da aula passada quando eu falei disso, se a gente não tiver o controle dessa história, a gente vai simplesmente ter emoções, ações que são iguais ao que nós tivemos no nosso passado. Nós vamos repetir aquela mesma pessoa de antigamente. E vamos estar totalmente fora de viver as novidades. Porque a gente, então, fica claro que a gente não nasceu de novo. A gente continua sendo aquela velha pessoa, tendo aqueles velhos hábitos, tendo os velhos condicionamentos conhecidos do passado. Então, para eu fazer escolhas que eu realmente quero, então eu tenho que mudar essa configuração que eventualmente eu tenha hoje, se ela for igual o que tá explicado aqui. Até aqui todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou posso ir para o próximo? Isso aí também encaixa, por exemplo, eu não tenho resultado. Ah, eu não consigo, é só um exemplo, eu não consigo vender, mas ninguém está vendendo, o Brasil, o Brasil está assim, então eu também estou assim. Entra nisso aqui também. Eu Com justifico os certeza. meus maus resultados olhando a situação externa de todo mundo. Exato. Aqui também. Exatamente. Você vê a historinha que foi contada na cabeça nesse exemplo que você deu? Porque no Brasil tá ruim, porque ninguém está vendendo, porque lá não sei aonde, fulano, ciclano, dificuldade, entendeu? Essa é a história que o meu pensamento está me contando, e se eu não estou consciente, se eu não estou discernindo, é essa história que vai me mover, porque emoção significa movimento, é emovere, né, no latim. Então, eu vou me mover com que emoção? Com que pensamento? Com o pensamento de que está ruim, está difícil. Ou seja, que ação que eu vou ter? Nenhuma. Eu vou me acomodar.
Eu vou achar que isso é normal e vou ficar lá, sem fazer nada, tomando pau. E o resultado, obviamente, vai ser ruim de novo. Quer dizer, eu vou repetir o mesmo resultado que eu já tive, porque eu acho que não tem jeito, que é difícil, que é assim mesmo, que o Brasil, que o Lula, que o muito é concorrência, e sempre tem uma desculpa, né? Então, como fazer a escolha que a gente realmente quer? Então, vamos lá. Assumindo o controle do pensamento. A nossa mente, isso aqui é um esquema da mente. Como o outro também, o primeiro slide também era, tá? Nós estamos falando aqui da nossa mente. Passado, futuro. A nossa mente, ela vive no passado e no futuro, ok? E a nossa mente, ela vive uma guerra constante por domínio, vamos dizer assim. O passado quer dominar e o futuro também quer dominar. E essa guerra vence quem é mais forte. Se o passado for mais forte, o passado vence. E olha, normalmente o passado vence, tá? O passado é mais forte. Por que, que o passado é mais forte? Ó, presta muito atenção no que eu estou falando, que isso é muito forte, é muito, muito importante, tá, pessoal? Anota isso aí. Por que, que o passado é mais importante? Porque o passado é conhecido. Porque o passado é a nossa segurança. Porque o passado são as nossas experiências, crenças, convicções. O passado é o que a gente está condicionado. É a raiz que a gente tem ruim, né? Negativa, a raiz do falso eu, mas está lá. E ela vai o tempo todo querer tomar conta. Então vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Eu até comentei semana passada. Vamos dizer, eu penso assim, pô, vou fazer alguma coisa, vou empreender, vou fazer um negócio diferente aqui na empresa. Então você tem uma ideia, às vezes uma parceria, sabe, alguma coisa para melhorar, para crescer. Aí você pensa do futuro. Isso é futuro, ok? Uma oportunidade, ou então apareceu uma oportunidade para você realizar, ou um sonho, um propósito que você tenha. Então, isso é futuro, ok? Aí você começa a pensar, começa a imaginar, começa a fazer planos sobre aquilo. O que, que o passado vai fazer? O passado vai olhar para esse futuro que você deseja, para essa oportunidade que você tem, esse sonho, esse propósito, e ele não vai ficar quieto. O passado vai querer tomar conta desse espaço na sua cabeça. Olha a seta que sai do futuro para sua cabeça. Agora, o passado também tem a seta para sua cabeça. E aí o passado vai falar assim: olha, você vai deixar o pássaro que está na mão voar para trocar por dois que está voando ainda? Você tem um seguro. Olha, no passado você já fez isso e não deu certo. Então a chance de dar errado de novo é grande. Então não faz isso. Aí vem crenças de não merecimento. Não, olha, você acha que você vai conseguir crescer mais, avançar mais, prosperar? Você não merece. Olha de onde você veio. Você veio da pobreza, você tem família pobre, você nasceu lá em não sei aonde, no sertão de Caicó, lá, que nem falava o Abud, né? Você veio lá de não sei da onde. Você não tem para onde você. Isso não é para você. Então, uma crença de não pertencimento. Olha, esse lugar aí é só para gente rica, esse lugar é só para gente importante, esse lugar de elite, diretoria. Como é que você não vai conseguir isso? Né? Uma crença de pobreza, onde vem, ó, você não tem dinheiro para isso. Como é que você vai arrumar dinheiro? Né? A escassez do dinheiro. Então, esse passado que ficou arraigado, ele vai trabalhar fortemente dentro da sua mente
para você não evoluir, não crescer, não ir para o próximo nível, não avançar. Vai lutar contra o que você quer, contra o teu sonho, contra o teu propósito, contra as oportunidades de crescimento que você tem. E aí, o que acontece? Histórias vão aparecer na sua cabeça, ok? Qual é a história que vai prevalecer? Qual é a história que vai prevalecer? A história do passado ou a história do futuro? Qual história que você quer que prevaleça? Dependendo da história que prevalecer, você pode ter resultados positivos ou negativos ou nenhum resultado. Se você pender para o passado, para os condicionamentos, obviamente que você não vai ter resultado. Ou vai ter resultado muito aquém do que você poderia. Se você tiver com a história que você conta na sua cabeça voltada para o que você quer no futuro, então você vai ter os resultados que você deseja. Agora, para isso, precisa ter aquilo que nós falamos lá na primeira série dos Filhos da Luz: a consciência de quem você é de verdade e o discernimento. Por quê? Porque se eu tenho consciência de quem eu sou, eu percebo a história que está vindo da minha cabeça. E se eu estou vendo que essa história ela é uma história voltada para o passado, voltada para as convicções que eu tinha e que não são boas, são negativas, para as experiências que não deram certo, eu já, opa, não é isso que eu quero, então eu não vou ficar aqui acreditando nessas historinhas na minha cabeça aqui, que é contra mim. Não é essa história que eu quero. Então, como manter o foco no futuro que se quer? Porque é esse, aí que está a chave. O ponto de criação está aqui, na história que eu conto para mim mesmo. A narrativa. Se essa narrativa ela tiver no passado, eu não vou sair do lugar. Ou se eu sair, eu vou sair com medo, eu vou sair preocupado, ansioso. Cara, eu posso até chegar onde eu quero, mas eu vou chegar todo quebrado. Vou chegar a um custo pesado, um custo alto, até de saúde. Quantas pessoas perdem saúde por conta de trabalhar pra caramba, piriri, pereré, e sabe, dessa trajetória a pessoa surta, briga com todo mundo, abandona muitas vezes quem está perto e sai chutando todo mundo. Quer dizer, vai sem controle, vai completamente sem freio e acaba muitas vezes tendo muitas decepções, frustrações e pode até muitas vezes parar e desistir também nesse caminho. Por quê? Porque não tem a consciência da história que está prevalecendo dentro da sua mente, os seus pensamentos. Então, como manter o foco no futuro que a gente quer? Essa é a próxima pergunta para onde a gente quer ir. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Então vamos lá. Falamos dos fatores externos que a gente, sem consciência, sem discernimento, acha que comanda a nossa vida, que tem a ver com a irresponsabilidade, né? Que a Fabiana comentou. Quer dizer, eu passo a ser um vítima, né? Onde eu acho que eu não tenho culpa de nada, não tenho responsabilidade de nada, ou eu passo a me achar, achar vilões, né? Culpados,
ou eu passo também a ser um isentão, no sentido de que, pô, mas eu não tenho o que fazer. Tudo isso tem a ver com irresponsabilidade, né? A gente sai da nossa responsabilidade por não saber quem a gente é de verdade e achar que os fatores externos têm domínio sobre a nossa vida, têm controle sobre a nossa vida. Só que o que realmente está controlando são os pensamentos, os julgamentos que há dentro da minha mente, que é a história que eu conto para mim mesmo, de novo, que cria, que tem relação, aliás, com os meus condicionamentos, crenças, convicções, experiências. Né? Imagina, uma pessoa que tem a crença de da crítica, né? De não gostar de ser criticado, da perfeição. A pessoa acha que ela tem que fazer tudo certo, tem que agradar todo mundo e ela faz de tudo para agradar todo mundo. E, se ela, e ela acha que fazendo assim, então ela vai ser aceita. Cara, não existe você agradar todo mundo. Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém conseguiu ou consegue agradar todo mundo. Então isso é uma ilusão. Isso é uma coisa falsa que o falso eu é criado por não ter consciência de quem eu sou, eu vou buscar uma identidade falsa, buscando a validação das pessoas, buscando ser amado pelas pessoas, ser aprovado pelas pessoas, e acabo, às vezes, fazendo demais, mais do que eu devia. Acabo, muitas vezes, não sendo reconhecido, não sendo valorizado, e aí eu me frustro, e aí eu me decepciono. Então, por quê? Porque a história que está na minha cabeça é de que se eu não for assim, eu não vou conseguir o que eu desejo, eu não vou conseguir a atenção que eu preciso, eu não vou conseguir o resultado que eu desejo. Então, olha como que as crenças, né, elas são terríveis, uma vez que a gente está condicionado e não percebe. Isso é inconsciente, tá? A gente não percebe. Só que os resultados a gente vê. Então, uma vez que eu não tenho resultado, é um ciclo sem fim. Esgota, cansa mesmo. Porque a gente fica querendo a validação de todo mundo toda hora, como se isso fosse necessário. Quer dizer, se a gente precisasse de validação, a gente não estaria nem aqui, nem existiria, porque nós já fomos validados pelo Criador antes da gente nascer. Né? Imagina a gente no mundo não físico só, e o Criador do lado, ele falando, cara, agora você vai para Disney, vai para o parque da diversão, hein? Vou mandar você lá pro mundo exterior para você se divertir, criar o que você quiser, né? Você vai conhecer pessoas, se relacionar, vai dirigir carro, vai comer arroz, feijão, batata frita, bife, camarão, peixe na brasa, vai passear nos lugares mais chocantes, no resort, na piscina, na cachoeira, vai namorar, vai casar, vai ter filho, vai... Cara, essa era a conversa. Você já está aprovado, né? Quando você vem para cá, você já vem aprovado. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Eu tenho só que sentir essa realidade, essa verdade. Essa é a verdade que liberta. Porque se eu estou liberto por essa verdade, eu não preciso mais de aprovação de nada nem de ninguém. Não significa que eu não tenha que amar as pessoas, né? Que eu não tenha que fazer, acontecer, realizar. Aliás, vai ficar até mais fácil. Porque a gente se sente tão livre, tão em paz, até quando desagrada as pessoas, porque as pessoas vão se desagradar porque
elas não vão ter aquilo que elas acham que elas têm que ter. E está tudo certo. Gera leveza, com certeza. Então, essa leveza está na paz, que excede entendimento, que está no ser, que está na essência. Então, voltando aqui, as histórias que você conta aqui no quadradinho geram a emoção, que gera a ação, que gera o resultado. Essa história, ela pode estar baseada nos meus condicionamentos, certo? Crenças, convicções, experiências do passado. E muitas dessas histórias vão gerar o quê? A vítima, o vilão, o isentão, que é irresponsável, que culpa os outros, que vive se justificando, que reclama, o murmurador. O apóstolo Paulo, em Coríntios 10, 2 Coríntios 10, ele fala que o murmurador atrai o extermínio. E é verdade, né? Porque se eu reclamo da minha vida, se eu reclamo da minha casa, do meu trabalho, da esposa, do marido, do filho, sabe, da onde eu moro, do país que eu tô, do governo que eu tenho, se eu fico só reclamando, o que eu estou fazendo? Eu tô agindo como vítima, eu estou sendo irresponsável, ou seja, não autorresponsável pela minha própria vida e por aquilo que foi o maior bem e o maior poder, a glória que eu falei semana passada, que a gente recebeu, que é o poder de criar. Eu não estou consciente desse poder. Só uma pessoa inconsciente, ela reclama, justifica, culpa, se sente vítima. Não estou falando aqui, pessoal, que a gente vai de hoje para amanhã parar de reclamar, parar de justificar, parar de culpar, e nem é para vocês se sentirem pior, porque isso pode acontecer ainda por mais algum tempo. Isso é um processo que a gente está aqui, ó, avançando. De novo, gradativo, paulatino, mas é importante que a gente já tome consciência dessa verdade. Porque o ponto de controle é como a gente interpreta os fatores externos. Os fatores externos, eles têm domínio sobre mais de 95% da população mundial. O que a gente está vivendo aqui é ser um mestre dos nossos pensamentos, é ter o controle dos nossos pensamentos, é estar muito, não melhor do que essas 95% das pessoas, mas é estar fora desse lugar onde se domina esse vitimismo, onde se domina essa situação de murmuração, de culpa esse, culpa aquele. Veja que, se você pega até a ciência, olhando para o lado médico, né, de medicina, as doenças, muitas delas são causadas por causa disso. É psicossomático. Se a minha cabeça ela está negativa, eu vou criar um corpo negativo. O meu corpo vai inflamar, o meu corpo vai ficar doente. Isso é muito comum. A gente vê pessoas doentes, são pessoas realmente muito negativas. Então, como que eu mudo a história que eu conto para mim mesmo? Como que eu saio dessa teia de aranha que prende e às vezes quanto mais eu me debato, mais preso eu fico nessa teia e não consigo sair dela. Como mudar a história que eu conto para mim mesmo? Eu vou avançar agora para mais um esquema, mas antes, alguém quer perguntar alguma coisa? Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Não? Tudo bem? Então vamos lá. Essa daqui foi o slide que eu mostrei na semana passada. Vocês estão conseguindo ver o slide? Ou eu estou atrapalhando, minha cabeça está Estamos sim, atrapalhando? Anderson.
Tá tudo tranquilo, tá bem fácil de entender. Legal. Então, vamos lá, de novo. Tem ali a pessoa, né, que é uma mulher ali, nada contra as mulheres, né, assim, só para botei um cabelinho ali e tal. Então, vamos lá. A história que eu conto gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado, ok? Digamos, de novo, que eu tenho uma oportunidade. Olha lá em cima, no canto direito, oportunidade. Eu até contei uma historinha, né, que quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu tive a oportunidade de montar um negócio de limpeza. Falei para vocês, não falei? De montar um negócio de Falou. limpeza nessa empresa, fiz um business plan. Quer dizer, eu já tinha na minha veia, era meio inconsciente, né? Mas eu tinha uma veia empreendedor. Eu sabia que eu ia empreender alguma coisa um dia, então aquilo ficava latejando dentro de mim. E aí eu apresentei, meu diretor gostou, falou que ia me ajudar. Mas aí, o que veio na minha cabeça depois disso? Os pensamentos condicionados. Que pensamentos condicionados? Será que vai dar certo? E se der errado? Olha, você tem uma posição boa, tem um cargo bom. Eu tinha 22 anos na época. Você tem 22 anos, já ganha bem, né, razoavelmente bem, já tem uma posição de liderança, pode crescer muito mais aqui na empresa. Você vai trocar o certo pelo incerto? Aí eu fui conversar com a família, fui conversar com a minha primeira esposa, e aí todo mundo foi contra. E aí, então, o que aconteceu? Eu recuei, guardei o meu plano, minha oportunidade, né? Abri mão, recusei e continuei lá onde eu estava, na minha mesma posição. Então, o meu condicionamento mental, ele me impediu de viver o meu sonho, o meu propósito e o futuro que eu queria, ok? O que eu queria, eu não vivi naquele momento. Então, o meu foco, né, em cima da cabecinha aqui da moça está foco, né? O meu foco, ele foi naquilo que eu não queria, certo? Porque se fosse naquilo que eu queria, eu teria avançado a despeito daquilo que eu estava pensando negativamente. Então, o meu foco, ele ficou naquela hora sobre aquilo que eu não queria. Qual era a emoção que gerou em mim mesmo naquele momento? Só tem dois tipos de emoção que geram na nossa vida. Ou é uma emoção negativa, que é esse N aí, ou é uma emoção positiva. Aí eu botei aqui, né? Emoção negativa, medo, ansiedade, insegurança, preguiça. Então, quer dizer, eu tive medo, né? Eu tive insegurança. Claro que eu fiquei ansioso. Então, essa emoção negativa me mostrava e mostra hoje também para qualquer pessoa o quê? O que ela não quer. Então, quando eu estou com o meu ponto de criação, ou seja, a história que eu estava contando na minha cabeça era uma história de que não ia dar certo, de que eu não ia conseguir, de que eu não ia avançar, de que eu não podia, de que eu não tinha condições, de que a chance de dar errado era muito grande. Então, a história, o ponto de criação estava no negativo, o foco estava no que eu não quero. Consequentemente, eu desisti. Então, como é que eu faço para que o ponto de criação ele esteja realmente no lugar certo? Ele precisa estar no futuro. A história que eu conto precisa estar no meu sonho, precisa estar no meu propósito. Então, uma vez que eu tenho
ponto de criação, ou seja, a história que eu conto na minha cabeça, os meus pensamentos voltados para o meu sonho, para aquilo que eu quero, então o que eu vou sentir? Qual é a emoção que eu vou ter? Alegria, entusiasmo, esperança, gratidão. Pode botar outros exemplos aqui, dei só alguns, mas essas são emoções que a gente naturalmente sente com vontade, com garra, com determinação. Essas são as emoções que demonstram o que eu realmente quero. Aí você vai dizer, mas como é que eu mudo a minha emoção do que eu não quero para aquilo que eu quero? Eu mudo, primeiro, percebendo que eu estou com a emoção errada, que eu estou contando a história errada para mim mesmo. Então percebi, opa, essa não é a emoção certa. Preciso mudar, fazer um giro para a emoção correta. O que eu vou fazer? Eu vou visualizar aquilo que eu quero, eu vou ver com os olhos da minha imaginação, os olhos do meu coração, aquilo que eu quero, vou me emocionar, me emotizar com aquilo, e uma vez que eu parei, olhei para aquilo que eu quero, com o máximo de detalhes possíveis, e me enchi daquilo de novo, a minha emoção está agora positiva, está entusiasmada de novo, está com esperança, está com gratidão. Pronto, eu mudei a história que eu conto na minha cabeça, estou com o meu foco no que eu quero agora, e o foco, ele nunca pode ter dois focos de uma vez. Isso é demais, né? O Criador, Deus deu para a gente um foco de cada vez. Não estou dizendo que a gente não pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente faz, principalmente as mulheres, né? Mas o foco da história que eu conto na minha cabeça aqui é um de cada vez, ou é positivo ou é negativo. Então, a hora que eu volto para o positivo, as minhas emoções mudam, e aí eu vou ter as minhas ações que eu preciso ter, e vou ter os resultados, obviamente, que eu espero que eu tenha. Perguntas? Dúvidas? Isso aqui é muito sério, muito importante. Eu preciso que vocês realmente compreendam, mais do que compreender. O Anderson, é que falam Oi, que uma vez que a gente tem que ter uma meta grande, um objetivo que é isso, olhar para frente ali, um propósito, e as micros isso, tarefas que eu tenho para chegar naquele objetivo, que é para tá certo, eu saber aonde eu tenho que investir a minha energia. Isso aqui isso, ajuda a ter esse foco, né, no futuro. exatamente. Eu estou aqui esmiuçando no detalhe como funciona a nossa mente nesses movimentos, porque você tem que ter mesmo um objetivo, né, um sonho, porque eu chamei de sonho, propósito, um objetivo. Por baixo desse objetivo, você tem que ter as metas, responsáveis, prazos. Depois dessas metas, as ações para poder cumprir essas metas. E aí começar a botar em prática. Só que nesse processo que você já adiantou, que a gente precisa fazer, é onde ocorre na nossa cabeça esse turbilhão, essa guerra, né? Paulo chamou da carne contra o espírito, né? Essa guerra que quer impedir a gente de viver esse objetivo, esse propósito, esse desejo que eu quero, esse sonho. Então, cara, assim, pega uma coisa que você quer, não importa o tamanho que seja, coloque um prazo para aquilo acontecer. Olha para isso todo dia, faz uma foto, faz uma figura, um desenho disso, com o É máximo outra de coisa detalhes que você que eu fazer, puder. que é o dos sonhos, que a gente se olhar todo dia, já se vê naquela situação Isso,
Faz todo Isso, sentido. é exatamente isso. Você tem que ver, enxergar onde você quer chegar. Olha para quem já chegou e, e veja como que está essa pessoa, como que é, o que tem, o que fez. Leia sobre isso, se puder, uma biografia, mas se coloque dentro dessa frequência, dentro dessa vibração. Porque uma vez que você está ali dentro, o que vai acontecer? A sua mente vai gerar os pensamentos voltados para aquilo que você deseja. E toda a energia vai ser levada para essa criação. E aí, tudo vai cooperar para que isso se realize. Pode ser até algo que, cara, você olha hoje e fala, mano, isso aqui é impossível. Tá falando aqui um negócio. A Siri, impossível, mas não há impossíveis para aquele que crê. O impossível está na nossa cabeça, está no condicionamento do passado, nas crenças, nas convicções antigas, de que as pessoas falavam e falam que é difícil, que isso não dá, não tem dificuldade. Né? Usando até o exemplo aí do Marçal em São Paulo, o cara não era nada, ninguém. De repente chegou aí e vai ganhar primeiro turno nessa eleição, pelo jeito. Aí você fala, como assim impossível? Claro, tem todo um trabalho por trás, né? Não é de hoje, ele tem várias habilidades, etc. Mas assim, e também assim, não vai a primeira vez, né? Ele tentou para presidente 2 anos atrás, deputado, quer dizer, você vê que a pessoa vem num crescente. E aí vem aquela coisa assim, mas e se fracassar? Mas o sucesso e o fracasso tá na mesma é a mesma coisa, é a mesma moeda com dois lados. O sucesso é a soma dos fracassos. Então não existe fracasso. O que existe são aprendizados. Sabe? Às vezes a pessoa tem medo do fracasso, que é o quê? Uma crença. Ah, mas e se eu fracassar? E se eu não der certo? O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Quem? E depois não vão me dar mais crédito, não vão mais acreditar em mim, sabe? Então, quando hoje eu recebi tem alguns objetivos que eu tenho para o ano que vem já, e eu falei para a minha equipe produzir um contrato disso que eu quero, porque é o meu, como é que fala? Meu quadro do sonho. Então, eu estou fazendo meu quadro do sonho. Eu vou pegar esse contrato, vou assinar ele e vou ficar olhando para ele todo dia e agradecendo. Obrigado por esse contrato. Vocês estão entendendo? Então, eu estou criando o que eu quero. E assim vocês têm que fazer. Pega tudo que vocês desejam. Claro, não adianta ficar pegando 1.000 coisas, você não vai dar conta. Mas pega ali 3 coisas, pelo menos, né, ou menos. Quanto mais foco você tiver, melhor. E faz um quadro de sonhos. Põe numa foto, põe numa figura, põe no papel, escreve num contrato, se é um negócio. Materializa isso de uma forma que você possa todo dia visualizar. E todo dia você se encher daquilo. Né? Todo dia você internalizar esse sonho, esse objetivo e fazer com que as suas emoções, agora, baseado na história que você conta de futuro, do que você quer, te leve a ter as ações que você precisa para alcançar esse resultado. Ficou claro, pessoal?
Perguntas? Ó, isso aqui não tem em faculdade de marketing, MBA de marketing, não tem doutorado de marketing, não tem, viu? Poucos alunos, poucas pessoas têm acesso a essas informações, hein? Isso aqui é muito forte. Ou a gente entendeu tudo, ou não entendeu nada, né? O mais importante que entender também, Alfredo, é praticar, né? Então, entender é importante, mas eu preciso que vocês pratiquem isso. Eu não sei se a Denise, a minha mãe está aí, mas se ela também quiser falar, ela estava me contando sobre a meditação, né? O que que tem gerado nela as meditações que ela tem feito, né? Porque quando eu falo lá atrás, né, estou falando desde sempre, olha, medita, contemple, tenha contato com a natureza, faça gratidão, são exercícios. E tem lá, eu lembro que a gente fez, né, o mantra, né? Cria um mantra disso que você quer, sabe? Desse objetivo. Cara, que demais! Olha, eu já aqui, rapaz, na Grécia, cara, que louco isso, que maravilhoso que é esse lugar, sabe? Faz um de conta, né? Tem uma escritora americana, Brené Brown, que ela fala, né? Como é que é a frase? Finja ser para depois você ser, né? Só que você fingindo ser, você está criando. Olha um filme, vamos lá, olha um filme, né? Você que gosta dos Vingadores, sei lá, você vê um filme, o cara tá lá e tal, voando e vencendo lá o inimigo e etc. Aquilo é um filme, é uma mentira, mas você se envolve com aquele filme, não é isso? Você fica a favor lá do herói, fica contra o anti-herói, você vive aquilo ali. Cara, por que não fazer o seu próprio filme? Por que não criar a sua própria história? Criar o seu próprio roteiro? Você é o protagonista da sua história, mas já é importante, né? Melhor do que ser o coadjuvante da sua história, ou seja, não tem ação nenhuma sobre a sua própria história, e a maioria das pessoas acham que não tem ação sobre a sua vida, o que manda são os fatores externos, o que manda as outras pessoas, eu não tenho controle, é o destino, e terceiriza tudo que acontece na vida dela para o lado de fora e acaba vivendo uma vida de merda. Desculpa, mas é a verdade. Vivendo muito aquém daquilo que realmente nasceu para viver. Então está na hora da gente, primeiro, ser protagonista, autorresponsável. Pá, eu sou responsável, eu vou fazer para cima, eu vou criar o meu futuro, o que eu desejo, junto, né, para minha família, vamos para cima. Segundo, eu preciso só ser protagonista é importante, mas ainda falta coisa. Eu tenho que ser protagonista e eu tenho que ser também diretor. Eu preciso ter a direção da minha vida, a direção desse lugarzinho aqui, da história que eu conto para mim mesmo. Se eu não dirigir, vai ficar descontrolado. E aí o que acontece? O que adianta ser um herói que está fazendo as coisas erradas? Um herói que fica dando murro em ponta de faca vai morrer. Tem herói que morre. O Homem de Ferro morreu, gente. O Homem de Ferro morreu. Meu Deus, o Homem de Ferro morreu. Tem herói que morre. Então, assim, eu preciso ter a direção também. Eu preciso, além da direção, vamos mais para o fundo, eu preciso ter o roteiro. O cara que escreveu o roteiro, ele é o criador dessa história. Então, quem vai dirigir, dirige debaixo de um roteiro.
de quem criou. E quem é o protagonista vai ser o protagonista debaixo da direção de quem está controlando, debaixo do roteiro de quem criou. E o mais chocante é que nós somos protagonistas, diretores, roteiristas e criadores. Meu Deus do céu. Cara, você é demais. Você é muito top. Nós somos demais, de muito top isso. Não dá para, não tem como não acontecer, não tem como não viver. Aqui tem tudo que a gente precisa. A emoção vai ficar negativa? Tudo bem, não tem problema nenhum. Encara ela, encara a emoção negativa. Faz aquele exercício lá que eu dei de encarar. Eu ainda vou falar sobre o corpo de dor uma hora, depois o Alfredo me lembra. Vou explicar o que é isso. Isso acontece muito e direto, qualquer um, inclusive comigo. Ontem até estava com a Solange e falei, o corpo de dor me atacou. Falei para ela. Depois eu explico para vocês o que é. Mas com isso daqui, ó, com esse mapa da mina aqui, não, todo mundo aqui tem que ficar rico. Tem que ficar rico. Tem que ficar melhor do que como você está daqui a um ano. Não dá para aceitar ver você do mesmo jeito que está hoje. Tem que estar mais para cima, inclusive na riqueza. Porque, obviamente, você tem que botar como objetivo aí alguma coisa de prosperidade e riqueza, certo? Ninguém aqui vai querer ficar do mesmo jeito. A gente é abundante. Tem mais, vamos falar muito sobre abundância ainda no mestre de si mesmo. Mas eu sendo mestre de mim mesmo, então eu crio, eu roteirizo, eu dirijo e eu protagonizo. Fechou, pessoal? Passou da minha hora, hein? Posso ir embora? É melhor, Vocês me cara. liberam? Eu até tenho vontade de fazer as perguntas, mas eu posso caprichar na semana que vem. Anota então, Alfredo, e todo mundo. Aí anota as perguntas. Vamos semana que vem fazer, então, pelo menos o início de um Q&A aí, de uma troca de pergunta e resposta, tá bom? Então, pense aí nas perguntas que vocês querem e exemplos, situações que vocês estão vivendo ou vendo e vamos assim, acabar com essa fase aqui, né? Esse ensinamento, viver todo mundo nessa mesma página, mesma sintonia. Combinado? Valeu demais. Ô, Vou lá Anderson, jantar com minha gatona e um Anderson, beijão para todo mundo. Oi. quando o pessoal sair, só precisa 2 segundos antes de eu te liberar aí. 2 segundos Tirar depois que o foto. pessoal. Aham. Não, não, depois que o Feliz pessoal sair. aniversário para Solange hoje, né, Anderson? É hoje aniversário dela, isso. Parabéns lá. Para ela. Obrigado, obrigado. Vou falar que vocês deram parabéns para ela. Tirou aí, Alfredo? O que eu faço? Tem que Já tirar o tirei, já slide? tirei. Já tirei. Não preciso tirar o slide, não, né? Não, não. Então tá. Pessoal, valeu demais. Tamo Boa noite. junto aí. Vamos se falando, tá? Valeu. Um Tchau, abraço, tchau. boa semana. Tchau, tchau.